Salve, minha galera linda! Vamos lá. Eu trouxe um tema para vocês que eu acho extremamente pertinente. Aliás, todos os temas que eu trago é porque eu acho pertinente de alguma forma. Mas esse é um tema que ele, às vezes, você pensa estar fazendo uma coisa boa para você e você não está. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte: plano B é assassino de plano A. Exatamente. Mas antes de eu discorrer sobre esse tema, vamos fazer aquele combinado? Eu tô aqui sempre trazendo um conteúdo que eu entendo que possa agregar e somar na sua vida e transformar a sua maneira de pensar e, consequentemente, impactar suas ações e os seus resultados. Esse é o meu compromisso com você e você sabe que pode contar com isso. Qual é o seu compromisso comigo? O seu compromisso comigo é se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, curtir e comentar. Fechado? Eu faço sempre a minha parte e eu conto que você também faça a sua. Vamos junto? Beleza? Então vamos lá. Preparei um texto aqui, como vocês já sabem, e eu vou ler para vocês e na sequência eu vou passar minha visão sobre o conteúdo, tá joia? Então vamos lá. Plano B, o assassino de plano A. Quantas vezes você já ouviu falar sobre a importância de ter um plano B? Vivemos em um mundo onde a ideia de ter um plano de segurança é frequentemente exaltada. No entanto, o plano B é, muitas vezes, o maior inimigo do plano A. Ele representa a distração, o desvio de energia e, muitas vezes, a justificativa inconsciente para não dar tudo de si naquilo que realmente importa. Ter um plano verdadeiro é mais do que traçar caminhos alternativos, é colocar todo o seu foco e esforço em uma única direção, porque é isso que faz a diferença, a clareza de propósito e a dedicação inabalável ao objetivo que você escolheu alcançar. O plano B pode parecer inofensivo à primeira vista. Ele surge como uma rede de segurança, uma alternativa para caso o plano principal não dê certo. Mas o que muitos não percebem é que, ao criar um plano B, você já está permitindo que o plano A falhe. O plano B não é apenas uma alternativa, ele é uma desculpa, uma permissão para não se entregar totalmente. Quando existe mais de um plano, seu foco é dividido. Ao invés de investir 100% no plano A, você está consciente ou inconscientemente guardando parte da sua energia para sustentar o plano B. E isso cria um ciclo perigoso. Quanto menos você se entrega ao plano principal, maior é a chance de ele fracassar e maior é a tentação de recorrer ao plano alternativo. Ter um plano de verdade significa escolher uma direção e se comprometer com ela completamente. É aceitar que as dificuldades virão, que haverá obstáculos, mas também confiar que você encontrará uma maneira de superar cada desafio. Quando há apenas um plano, não existe espaço para hesitação. Toda a sua energia, criatividade e determinação estão focados em fazer aquilo acontecer. O foco absoluto do plano A não é apenas uma estratégia, é uma declaração de comprometimento com os seus objetivos. É dizer para si mesmo: eu vou fazer isso dar certo, não importa o que aconteça. Não é apenas o plano A que sofre com a existência de alternativas. Cada novo plano divide ainda mais o foco, a energia e a determinação. O plano B assassina plano A, o plano C enfraquece o plano B e assim por diante. Ao final, você se encontra com várias possibilidades mal exploradas e sem resultados concretos em nenhuma delas. Essa dispersão de energia é o que impede muitas pessoas de alcançar o sucesso, não porque elas são capazes, mas porque estão constantemente dividindo seu potencial entre caminhos alternativos ao invés de colocá-los em um único objetivo. Os grandes realizadores não se tornam bem-sucedidos porque têm um plano B, porque não têm um plano B. Eles triunfam porque não permitem que outra opção exista. Para eles, o plano A não é apenas o primeiro, é o único. Essa mentalidade cria uma força inabalável que os impulsiona a encontrar soluções, mesmo diante das adversidades. Eles sabem que o fracasso só é final quando você desiste e que sempre há uma maneira de ajustar a rota sem abandonar o objetivo.
Se você quer alcançar algo significativo, pare de criar planos alternativos e comprometa-se com um único plano, o que realmente importa. Ter um plano B pode parecer sensato, mas é ele que muitas vezes impede o plano A de alcançar todo o seu potencial. Escolha o seu caminho, concentre toda a sua energia e siga adiante com determinação. O foco total é que transforma intenções em conquistas. Não há espaço para distrações. Quando você está totalmente comprometido, plano de verdade é único. É nele que o seu futuro será construído. Bem, galerinha, vamos entender aqui o seguinte. Eu sei que muitas vezes vocês criam planos alternativos B, C, D, F, G, H como sendo uma rede de proteção. Como sendo aquele, se isso aqui não der certo, eu já tenho alternativa. A intenção, ela tem joinha nela. Só que aí eu sou forçado a lembrar da minha mãe. Minha mãe dizendo que, de boa intenção, o inferno está cheio. Ou seja, então essa sua boa intenção, ela termina sendo uma arma apontada contra você. Uma arma apontada que te enfraquece, uma arma apontada que te desvia, uma arma apontada que faz você descansar em relação ao plano A, porque você tem consciência de que existe um plano B, um plano alternativo. Então, você precisa entender que a única forma de você realizar algo significativo na sua vida é quando você se coloca inteiro em um único objetivo, em um único plano. Você pode ter várias várias possibilidades de atingir aquele plano. Você pode ser a pessoa do seguinte: meu plano é esse aqui, ó. Meu plano está aqui. Eu quero isso aqui. Eu não vou me desviar dele. Eu não tenho plano B, plano C. Eu não tenho nenhum outro plano. Meu plano é realizar e conquistar isso. E aí você pega um caminho para ir para realizar aquilo. E aquele caminho não se mostra um caminho mais inteligente, mais sensato, mais coerente, mais viável. O que você faz? Cria um outro plano aqui? Não! Seu plano é aquele. O seu objetivo é aquele. Aquele é o seu plano A. O que você vai fazer? Criar rotas alternativas. Criar possibilidades. Porque ser criativo em pensar alternativas para chegar e atingir o seu objetivo. Esse é o ponto. Não é você ter um plano A e um plano B, que são coisas completamente diferentes e opostas que te levam para caminhos diferentes. Não. É você ter a possibilidade de diversificar possibilidades de acordo com o obstáculo. É tipo assim, eu quero ir numa direção. Tem uma pedra imensa bloqueando aquele caminho. O que é que eu vou fazer? Eu vou ver qual é a rota alternativa. Eu vou ver se eu vou precisar descer do carro, escalar essa pedra, descer do outro lado e ir andando. Mas eu não mudo o meu destino, eu não mudo o meu plano, que é chegar aonde eu tracei como sendo o meu objetivo. Eu posso mudar se eu vou andando, se eu vou de carro, se eu vou de jegue, se eu vou plantando bananeira, se eu vou me pendurando em galho de árvore. Não interessa como eu vou chegar lá. Interessa que o meu plano de chegar naquele lugar, ele é imutável. Ele não tem variações, ele não tem alternativas. Eu não vou abrir mão dele. Eu estou há 30 anos dentro de uma mesma companhia. Eu estou há 30 anos ao lado do mesmo cara. Não estou pulando de galho em galho, não estou indo de lugar em lugar para ver qual que dá certo. Não, eu fiz uma escolha. Eu vou fazer isso aqui dar certo. Eu vou me dedicar para isso aqui dar certo. Eu vou trabalhar para isso aqui dar certo. Nem todas as vezes que eu trabalhei para aquilo ali dar certo, deu certo do jeito que eu estava trabalhando. E nem por isso eu mudei o lugar que eu estava, e mudei a forma como eu trabalhava. Conseguem alcançar isso? Conseguem entender isso? Então, quando você cria planos alternativos, você se enfraquece, você dispersa energia,
você já não está inteiro naquilo ali, porque a sua mente já está pensando, ah, e o plano B? Pô, o plano B pode ser interessante. Ah, mas tem o C também. Quanto mais planos você cria, quanto mais alternativas você cria, você não está criando possibilidades de lugar para você chegar. Você está criando possibilidades de coisas para te dispersar. E sabe qual vai ser a real? É que você não vai chegar em nenhum dos lugares desses planos. Porque para cada plano você tem um outro plano. Para cada letra você tem outra letra. E você vai chegar em um lugar que não estava em nenhum dos seus planos. Porque você não esteve inteiro nunca em lugar nenhum. Eu tenho a filha de um casal amigo nosso que ela queria porque queria fazer medicina. Ela queria fazer medicina. Ela estava obstinada em fazer medicina. Ela entendia que fazer medicina era um chamado de Deus na vida dela. E ela colocou na cabeça que ela ia cumprir esse chamado. Ela fez vestibular, não passou. Fez vestibular, não passou. Ela ficava ansiosa, ficava agoniada. E a mãe já estava ali, minha filha, tal, vamos ver alternativa, vamos ver outra coisa. E ela, não, mãe, é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer até passar. E passou. Já está concluindo o primeiro ano de medicina. Já está indo para o segundo ano de medicina. Matando a pau, arrebentando. Mas por que aconteceu dela estar para se formar médica? Porque ela teve apenas um plano. Ela não foi aquela pessoa que eu vou colocar medicina, vou colocar enfermagem, vou colocar odontologia e eu vou fazer o sorteio das cartas. Não. Obstinação, foco, resiliência, apanhou, perdeu, chorou, lamentou, entristeceu, levantou, estudou, chorou, entristeceu, apanhou, levantou, passou. Plano A. Aliás, não é nem plano A, é único plano. Então você precisa entender que às vezes o que a gente precisa é dinamitar a ponte. Eu me lembro quando eu fui em 2010, eu me mudei de Salvador para Curitiba. Eu mudei de Salvador para Curitiba com um objetivo na minha vida. Eu queria desenvolver uma carreira executiva dentro da WhatsApp. Até aquele momento, eu era franqueado. Até aquele momento, eu era franqueado e eu queria desenvolver uma carreira executiva em Curitiba, próximo da franqueadora, da matriz, do Flávio, da Cúpula do Trovão. E eu estava em Salvador, estava muito isolado, eu queria estar próximo da Cúpula do Trovão. E eu resolvi me mudar com minha esposa, dois filhos, nossa funcionária, e a gente foi para Curitiba. Me mudei para lá em janeiro de 2010. Em março de 2010, eu vendi a minha carteira de alunos da minha franquia em Salvador para uma outra franquia que tinha em Salvador e desativei a minha franquia. Sabe o que é isso? Plano A. É plano único. Eu dinamitei a ponte. Porque enquanto eu tivesse uma escola em Salvador, eu teria motivo para estar voltando em Salvador, eu teria motivo para não estar pensando o que eu estava fazendo lá. E quando eu dinamitei aquela ponte, eu passei a estar inteiro em Curitiba. Eu não tinha para onde voltar. E lá eu desenvolvi toda uma trajetória, toda uma carreira. Fui franqueado lá em Curitiba, em outras escolas, até que em 2018, 8 anos depois, 2017, perdão, até que em 2017, 7 anos depois, eu finalmente recebi um convite do Flávio para assumir a diretoria de expansão. Aquilo que eu sempre quis, aquilo que eu sempre almejei. Ter um cargo e uma função executiva dentro da franqueadora, dentro da WhatsApp, da Wise Educação. 7 anos depois. Durante esse tempo, fui franqueado de várias unidades, me trabalhei na área comercial, me dediquei, mas sempre olhando com foco aonde eu queria estar. Não me desviei. E no instante que eu fui convidado para ser diretor de expansão, o que foi que eu fiz? Deixei de ser franqueado. Em 2018, logo no ano seguinte, encerrei minhas participações nas franquias que eu fazia parte.
e passei a ser apenas executivo, diretor de expansão. Sem plano B, sem plano C, não ter para onde voltar. Meu foco é aqui, eu estou aqui, eu quero ser isso aqui. 7 anos depois de eu ter chegado em Curitiba. Entende o que eu estou falando? Então, quando você não se coloca com esse grau de obstinação, quando você não se coloca com esse grau de foco, de determinação, de resiliência, você não tem chance de você realizar algo de relevante. Você não tem chance de transformar aquele seu plano em um resultado real e efetivo na sua vida, porque está te faltando foco absoluto naquilo que você está fazendo. Está te faltando foco absoluto. Eu estou agora com um de vocês sendo exemplo disso que eu estou falando. Eu estou com a Andrine. A Andrine saiu lá do interior de Minas Gerais, entregou o apartamento que ela morava. Ela, se não me engano, é arquiteta. Ela foi no conselho lá da profissão dela, deu baixa deu baixa na associação dela, lá na filiação dela, do conselho dela lá de arquitetura, deu baixa, não é mais uma arquiteta credenciada, é formada, mas não é mais uma arquiteta habilitada pelo conselho lá, pela classe dela. Pegou um ônibus, as malas dela, as coisas dela, e se mudou para Sorocaba. Lá alugou um apartamento e lá ela agora é executiva comercial, exclusivamente executiva comercial, Black, com foco de se tornar franqueada. Eu estou dizendo para você fazer isso? Não, não estou dizendo para você fazer isso. Mas estou dizendo a você que se você quiser realizar algo, você precisa ter foco apenas no seu único plano. Você pode até estar vivendo um outro papel naquele momento, como por exemplo eu. Eu estava vivendo o papel de franqueado em 4 franquias que eu fiz parte em Curitiba. Em 4 franquias, eu estava lá vivendo o meu papel de franqueado, mas eu estava ali porque aquele era o momento que eu estava vivendo. Mas aquele não era meu plano A, aquele não era meu único objetivo. Ali era meu ponto de passagem. Eu precisava estar ali, porque aquele momento, aquele tempo era de eu estar ali, mas sempre focando e objetivando o papel executivo que eu queria ter. Entende? Então, talvez você esteja hoje vivendo um outro papel que você precisa estar vivendo, mas ele não pode ter rótulo de ser seu plano B. Não pode ter rótulo de ser seu plano alternativo. Não. Ele é apenas algo que você precisa hoje estar executando, é algo que hoje você precisa estar comprometido e fazendo. Mas o seu único plano é dar certo aonde você escolheu. Você pode estar prestando serviço, trabalhando, sendo CLT, ter sua carteira assinada, mas você não está lá. Você está cumprindo tabela. Você está ali fazendo, cumprindo o papel que você precisa cumprir, enquanto você está focado no seu único plano, que é crescer e dar certo até a hora que você pode se desconectar para você viver plenamente todas as horas do seu dia somente no seu projeto. Então você precisa ter uma noção muito clara. Plano B é assassino de plano A. Não perca isso do seu radar. Não perca isso da sua visão. Porque cada nova janela que você abre na sua frente, ali é uma janela de dispersão. Ali é uma janela que rouba a sua energia. Ali é uma janela que tira seu foco. Ali é uma janela que tira suas certezas. Ali é uma janela que desvia você de tudo que você poderia estar fazendo. Quando você dinamita a ponte, você não tem para onde voltar, você só tem para onde avançar. Quando você está correndo, 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 chega numa rua que é sem saída e o cachorro está correndo atrás de você, você não tem mais para onde correr, você só tem uma única alternativa, você só tem um único caminho: encarar aquele cachorro de frente e decidir, é ele ou eu. Mas enquanto você tiver para onde correr, você está correndo. Enquanto você tiver para onde correr, você não está encarando o seu desafio. Esse é o ponto. Enquanto você tiver para onde correr, você não para, respira fundo, olha para o seu desafio e pensa: é ele ou eu?
Por quê? Porque você ainda tem para onde correr. Porque você ainda tem para onde fugir. Planos alternativos são isso. Planos alternativos são as possibilidades que você tem para onde fugir quando aquele caminho que você pegou começar a dar errado. Agora, quando você não tem para onde fugir, quando você não tem para onde correr, quando você não criou alternativas, rotas de fuga, você olha para aquilo que está dando errado e diz: cara, é você ou eu. É você ou eu. Então, se é você ou eu, sou eu, pai. E você cai para dentro. E você cai para dentro e descobre capacidade, descobre habilidade, descobre competências, descobre coisas que habitam em você, ferramentas que habitam em você, e que você só vai acessá-las quando você tiver como única alternativa encarar aquele objetivo, encarar aquele propósito, encarar aquela dificuldade. Enquanto sua única alternativa não for encarar aquele objetivo, você termina não acessando em você recursos que habitam em você, capacidades que habitam em você. Por quê? Porque você ainda tem rotas de fuga. Rotas de fuga. Ah, André, o cachorro que está correndo atrás de mim é melhor correr. Melhor correr, beleza. Tranquilo. Mas entenda, entenda. É uma metáfora. Não vai te destroçar, mas você está fugindo de um desafio. Você está fugindo de um bloqueio. Agora, se eu não tiver mais para onde correr, pode ser um Rottweiler, cara. Pode ser um Rottweiler. Posso perder o braço, mas ele não vai ganhar de mim. Ele não vai ganhar de mim. Porque na hora que eu decidir é ele ou eu, não tem chance para ele. Não tem chance para ele. É assim que você tem que definir em relação aos desafios que você tem para encarar. Não tem chance para ele. Ele não tem chance diante de mim, porque eu não tenho plano B. Eu não tenho rota alternativa. É fazer dar certo ou fazer dar certo. Simples assim. Então você precisa ter muita consciência que rotas alternativas te torna fraco, te torna bunda mole, porque diante do obstáculo você pensa: ah, é grande demais, é forte demais, é difícil demais, eu vou pegar esse outro caminho aqui. Já foi, morreu, morreu. Você nunca vai descobrir tudo que habita dentro de você. Nunca você vai descobrir tudo que habita dentro de você de potencial e de capacidade. Nunca. Porque o tempo inteiro você vai estar jogando no caminho mais fácil. O tempo inteiro você vai estar jogando para onde você acha que você tem um futuro. Sabe o que é que vai acontecer quando você chegar nessa rota alternativa? Você desenvolveu uma competência, a competência de criar planos alternativos quando você encontra dificuldade. E sabe o que é que vai acontecer? Em cada plano alternativo que você encarar, cada plano trará sua própria dificuldade. E diante de cada dificuldade, a sua matriz de pensamento, a sua matriz de comportamento vai colocar você fazendo a mesma coisa de sempre, criando alternativas, planos alternativos para não encarar o desafio. Esse é o seu comportamento, essa é a sua atitude. Então você se torna para todos sempre a mim uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz de crescer diante dos obstáculos, de crescer diante dos desafios. Você precisa ter isso muito claro para você. Então olhe para aquela sua planilha Excel de planos e elimine todos e defina um. Aonde é que você vai estar 100%? Aonde é que você vai estar inteiro? Aonde é que você vai estar sem nenhum tipo de ressalva, sem nenhum tipo de brecha, sem nenhum tipo de olhar para outro lado, olhando apenas fixamente para aquele objetivo, para aquele propósito. Essa é a ideia que você tem que ter. Essa é a visão que você tem que ter. Os grandes realizadores sempre se apresentaram como sendo pessoas obstinadas.
Os grandes realizadores sempre se mostraram pessoas que não tinham plano A, era fazer o plano B, era fazer ou fazer, era dar certo ou dar certo. Então seja você também um desses grandes realizadores. É fazer ou fazer, é dar certo ou dar certo. Não interessa, não interessa. É fazer ou fazer, ou dar certo ou dar certo. Seja você também uma pessoa obstinada. Para alcançar algo significativo na vida, é plano único. É plano único. É feixe de laser. Toda a sua luminosidade, tudo que habita em você, concentrado em um único ponto. Concentrado em um único ponto. Em uma única direção. Você inteiro naquilo. Você inteiro naquilo. Essa é a minha mensagem para você hoje. Sem plano B. Sem plano C. Sem plano A. Porque quando você cria plano A, a sua mente já remete ao quê? Porque seu cérebro, ele é burro, mas ele é inteligente. Por que que eu digo que ele é burro? O cérebro não sabe distinguir o que é real do que é ficção, do que é mentira. Sabia disso? Pois é. Então ele é meio burrinho, mas ele é inteligente pra caramba. Então quando você fala assim, ó, esse é meu plano A, por mais convicção que você fale, o seu cérebro já pensa, pô, se ele falou que é plano A, então significa dizer que pode ter um B, pode ter um C, pode ter uma sequência de planos. E aí o que é que ele faz? Ele não te capacita de forma inteira a você estar naquilo. Então, eu quero te convidar a você não ter plano A. Não é você não ter plano A, B e C. Eu não quero que você tenha plano de letra nenhuma. Eu quero que você tenha um plano único. Um plano único. Ou dou certo, ou dou certo. Ou eu faço, ou eu faço. Dinamitei a ponte. Eu estou inteiro. Sou eu e o BO do caminho. E quando o BO do caminho vier, e ele vai vir, você vai respirar fundo, vai olhar para ele e vai dizer: tu não tem chance, meu irmão. Tu não tem chance comigo. Porque eu tô inteiro nessa parada. Eu tô inteiro aqui. Eu tô inteiraço aqui. Você não tem chance comigo. E aí você cai para dentro. E aí você vai descobrir habilidades, competências que habitam em você, mas que jamais você descobriria se você não tivesse um plano único. Sacou? Então essa é a minha mensagem para vocês. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a vida de vocês. E até o próximo.